Olá, caríssimos irmãos em Cristo. Mais uma vez reunido para a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, da Casa Espírita Ana Luz. O capítulo sugerido para hoje é o capítulo 25, Buscais e Achareis. Item 1. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto, quem pede recebe, e quem procura acha. E aquele que bate a porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao seu filho que pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe uma serpente? Ora, sendo mau como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está no céu dê os bens verdadeiros ao quem os pedirem? Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Enquanto o progresso é filho do trabalho, visto que esse põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de preservar suas intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que ortogou ao animal, o desejo incessante do melhor. É esse desejo que o impele a pesquisa dos meios de melhorar sua posição, que o leva a descobertas, a invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura, as necessidades do corpo sucedem às do espírito, depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Muito bem, meus amados. O Evangelho de hoje, como sempre, nos amola, nos mostra a verdade, o caminho que Cristo deixou para a gente. Então, temos que seguir cada dia melhor, nos depurando para cumprir a nossa missão. Que assim seja. Fique com a alegria que vem de Jesus. Boa noite, o meu nome é Rosana, trabalho aqui no Ana Luz há alguns anos, sou médium e já trabalhei em outros centros espíritas há 30 anos, já fazem isso. Busquei a casa espírita por uma necessidade de aprender como lidar com a minha mediunidade. A minha visão quando criança já era bem aguçada, falava, intuía, via espíritos, e isso me deixou como criança com muito medo. E a minha mãe, eu tenho um privilégio que eu já nasci numa família espírita, e a minha mãe já foi me educando, né? Meus tios tinham um centro espírita e eu já comecei a trabalhar lá. E fui trabalhando, fui aprendendo, fui estudando, estudei bastante a espiritualidade, estudei os livros dos médiuns, comecei a trabalhar num centro místico de incorporações. Eu tinha 16 anos. E aos 27 eu realmente achei que a minha pegada, a minha praia era os trabalhos espíritas, né? Ligado mais a Kardec, a outro estilo e não a Umbanda. Nada contra a Umbanda. Eu, na realidade, eu me sinto assim muito liberta. E eu gosto de todas as etnias. Eu não deixo de me abrir para aprender todas as coisas, porque eu gosto muito.
Então, eu já trabalhei na Dona Lourdes, e em seguida nós temos uma turma grande, alugamos uma sala, e a sala, depois não conseguimos mais ficar na sala, e eu vim para o Ana Luz, eu acredito que era 2012, a gente era o Ana Luz ainda do Avenida Brasil, e começamos a trabalhar ali. Fomos muito bem recepcionados, ganhamos assim um abraço muito grande da Casa Ana Luz. E estou aqui desde esta época, né? E com o tempo a gente vai aprendendo a falar, né? Usando a comunicação. Eu gosto muito de conversar com as pessoas. Eu gosto muito de explicar a espiritualidade. Eu me sinto muito bem. Na oratória eu não senti, é que isso na realidade são práticas que a gente vai adquirindo com o passar do tempo. Então hoje eu faço pequenas palestras aqui no nosso centro, curtíssimas, mas já fiz palestras maiores em outros centros espíritas. E é assim que eu hoje venho me apresentar para vocês, ajudando o nosso centro e ajudando os meus irmãos, porque quando mais pessoas fazem live, melhor, que não sobrecarrega os outros. Então cada qual vai falar de alguma coisa. Eu, como gosto muito de falar sobre a Terra, geralmente eu vou falar sobre a natureza, porque eu sou muito ligada aos animais, mas é muito, muito mesmo, sabe? Quando eu falo muito. E sobre a nossa Terra, o quanto a Terra está sofrendo pelos desgastes, pelos abusos, pela prospecção do ouro, pelo descarte dos lixos e de outras coisas que nós, por falta de entendimento, nós não cuidamos muito bem da nossa terra, que precisa ser cuidada, né? Deveríamos ter mais plantinhas em casa, cuidar mais da nossa natureza. Nós deveríamos usar mais as coisas para depois jogar no lixo. Usar, reusar, tornar a usar. Para que a nossa terra não seja agredida desta forma, né? Usar as coisas mais da natureza. Eu uso as minhas bijuterias, são muito mais hoje em dia, né? Coisas da natureza. Porque eu me nego a usar coisas de ouro, mas isso é uma coisa minha, é inerente da minha pessoa. Isso não é evolução, isso é o despertar. O despertar é da minha consciência. Eu despertei para algumas coisas da minha vida com o passar do tempo, com o estudo e com o entendimento do como é a elevação do ser, do porquê a gente está na Terra. Que sentido faz nós encarnarmos aqui? Os porquês de que tem dentro do coração da gente. Então, eu, com o passar do tempo, eu fui achando que era melhor para mim, não para os outros, mas para mim, para minha pessoa. Mudar os hábitos alimentares, mudar o jeito que eu me vestia, mudar o jeito que eu usava as coisas e o que eu era consumista. Mas isso é inerente da minha pessoa. Isso não é elevação espiritual. Isso é o despertar de cada ser humano. A gente desperta para a vida. Que nós viemos aqui na Terra, que eu acredito, que nós viemos para aprender. Que o sofrimento não é causado por Deus. O sofrimento é causado por nós mesmos, pela falta de entendimento
a falta de esclarecimento de tudo que nos cerca. Por isso que às vezes eu digo que o índio, por não ter nenhuma consciência de estudo, ele era um ser muito iluminado, porque ele já tem essa coisa da natureza inerente nele. Ele já sabe que não deve destruir aonde mora, destruir a terra. Ele entende, e nós às vezes, pelo consumismo, não entendemos que devemos levar uma sacolinha para comprar o pão, uma sacolinha de tecido, para não acabar trazendo para casa tanto plástico. Porque o plástico depois vai para a natureza, leva anos para ser absorvido. Então essas coisas que a gente deveria começar a entender, né? Hoje eu venho falar um pouco da minha pessoa, explicar os meus princípios, mas isso são os meus princípios. Não quer dizer que seja o princípio da casa espírita. Eu só estou assim comunicando a todos que vou participar das lives, vou falar sobre a espiritualidade, sobre a terra, sobre os animais, sobre as plantas, sobre tudo que nos cerca, para que possamos fazer uma vida mais saudável para nós mesmos. Para explicar para os nossos familiares quando eles vierem perguntar: mas por que isso? Mas por que aquilo? Os livros estão aí, são milhares de livros explicativos que nós devemos usar, entender, estudar. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu deveria ter uns 35 anos, hoje eu estou com 57. Eu li o livro de Ramatiz. E na época que eu li, eu tinha uns 27 anos, por aí, quando eu comecei no centro espírita. Com 35 eu resolvi ler Ramatiz. Eu custei a entender, mas hoje eu pego o livro de Ramatiz e eu consigo absorver o que ele quer dizer para mim, o que eu entendo sobre as coisas. Né? Eu vou assistir filmes espíritas, eu me identifico com os filmes espíritas, porque hoje eu tenho um conhecimento vasto de tudo. A nossa mente é um grande gravador, que a gente acaba lembrando de alguma coisa quando alguém pergunta do que veio isso, por que veio isso. Ontem eu passei o dia escutando sobre Pangeia, então e logo eu lembrei de algumas coisas que li, então eu consegui entender bem a live da monja que estava explicando. Então, meus irmãos, eu hoje, como Rosana do Centro Ana Luz, venho me apresentar para fazer parte da live e espero que vocês gostem, que eu consiga passar conteúdo para que vocês levem para a vida de vocês, para ficar uma vida mais suave. Depende de nós. Nós temos uma luz dentro de nós, e é essa luz que nós temos que acender. É o despertar da nossa consciência, é o despertar do nosso ser. Agradeço por esse momento e espero que vocês gostem. Estou muito feliz por ter sido convidada para fazer parte das lives. Boa noite, paz e luz a todos. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos nesse dia de hoje. E que a graça do Pai, nesse momento, seja concedida a cada um de vocês, para que ela possa curar todas as suas angústias, seus mal-estares, as suas depressões, que possa retirar do coração de cada um de vocês o ódio e o rancor,
E diante do Pai amado, eu peço a Ele, Senhor meu Deus, conceda a esses filhos a cura para os seus males físicos e espirituais. Que a Tua bênção, Pai, recaia sobre todos eles e os seus familiares. Que os anjos nesse momento possam estar. Que os anjos nesse momento possam derramar sobre vocês pétalas de rosas, brancas e amarelas, para afagar vossos corações sofridos, amargurados. Irmãos, façamos a noite de hoje, o dia de amanhã, melhor do que foi ontem, pois vocês bem sabem que vocês é que podem mudar os vossos destinos, porque o destino de cada um já está traçado quando da chegada nesse plano terreno. Então tenham forças, sabedoria para mudar isso, porque vocês podem ter certeza que o Pai estará do lado de cada um para lhes dar força nessa caminhada. E nesse momento eu peço a Ele, Senhor, que a Tua graça esteja aqui, hoje, amanhã e sempre junto desses Teus filhos amados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu santo e sagrado nome. Venha a nós, Pai, o Teu reino, seja feita, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois Teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, para sempre. Fiquem em paz, meus irmãos, que assim seja.